Pessoal, então, boa noite para todo mundo. Oficialmente, a gente retorna às atividades, né, da nossa aula de fisiologia. Acredito que eu tenha parado aqui nessas fases de funcionamento da célula, onde eu vou fazer uma breve recapitulação. Tá? Eu vou falar de uma maneira bem lenta, eu acho que com medo de picar o áudio aí de vocês. Caso deem algum problema, vocês têm um chat aqui no canto, tá? Eu acho que deve estar por aqui, eu não sei. E vocês podem mandar mensagens por ali que eu já consigo ler, tá? Então vamos lá. Pessoal, esse gráfico aí, como a gente estava falando em aula, ele representa algumas fases, né, do funcionamento celular. Isso vale para qualquer tipo de célula, tá? Desde a célula mais simples até a célula mais complexa. Nessa célula mais complexa é o neurônio, a gente conhece como neurônio, tá? Tanto que uma das ciências mais complexas que tem é a neurociência, porque o funcionamento dessa a atividade dessas células dependem de muitos fatores, além de simplesmente a interação dos íons, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem algumas fases. Essa primeira fase preta, de linha preta, aqui, ó, eu acho que eu consigo fazer até um, um desenho, um círculo nela aqui, ó. Essa primeira fase aqui, ó, preta, ela é chamada de repouso. É o momento em que a célula ela está numa atividade basal, tá? Ela não está em funcionamento máximo da capacidade dela, mas ela ainda está viva, ela está realizando suas atividades, ela está produzindo energia, ela está sintetizando substâncias, e isso vai de acordo com a especificidade dessa célula, tá? Mas se a gente estiver falando, por exemplo, de um neurônio, vamos ser um pouco mais específico. Se eu estivesse falando de um neurônio, essa fase aqui que eu coloquei de vermelho significa que o neurônio está em repouso, tá? Então ele não está em funcionamento. Nessas condições, a gente chama de condição basal, tá? A partir do segundo momento, aqui, ó, que agora eu apago isso aqui, já venho para essa segunda aqui, ó, a subidinha do, do, do gráfico, ainda em preto, tá? Essa segunda fase aqui, ela já começa a ser uma despolarização. Uma despolarização, quando eu falo esse termo, eu estou me referindo que a célula entrou numa fase de ativação. Então, a partir de agora, ela começou a funcionar. Claro que, se vocês derem uma analisada aqui na capacidade eletroquímica da célula, ela teve uma variação em milivolts muito baixa, tá? Então, ela passou de menos 70 milivolts, que é o repouso dela, e foi subindo em direção a zero. Mas ela teve uma variação muito pequena. Nessa condição aí, nessa característica de movimentação eletroquímica, a gente fala que ela entrou num período de estímulo, de despolarização. Tá? Então, olha só, a gente tem uma fase aqui de despolarização e uma outra fase um pouco maior, em termos de amplitude de despolarização, que é a fase 2 aqui. Tá? Só para vocês ir vendo aí, eu estou fazendo essa anotaçãozinha. Então, olha só, nessa primeira fase, o que aconteceu? Algumas coisas aconteceram na célula para que esse gráfico tivesse essa mudança. Aqui, nesse período, chegou um potencial de ação na minha célula, tá? Através daquele método que a gente viu em sala. Esse potencial de ação liberou a abertura dos canais de sódio e começou a entrar um pouco de sódio nessa célula. Lembrando que o sódio ele é um íon de característica positiva. Aqui eu estou falando de cargas negativas, tá? Se eu, numa carga negativa, coloco íons de característica positiva ali dentro,
a tendência é que ela vá caminhando a uma direção onde ela possa atingir uma amplitude positiva, tá? Então, começou a entrar sódio nessa célula. Como que eu chamo esses canais? Como que eu chamo essa abertura? Na verdade, aqui a gente tem duas aberturas. Os canais quimiodependentes, tá? Aqui é o ponto quimiodependente, a abertura dos canais de sódio quimiodependente. Como eu tenho poucos receptores de sódio quimiodependentes numa célula, obviamente que a proporção de mudança elétrica nela vai ser pequena, tá? Só que aí, chegando num determinado valor, que eu chamo de limiar de ativação, esse pontilhado aqui, ó, no gráfico de vocês, eu já atinjo uma abertura generalizada dos canais de entrada de sódio, tá? Então, aqui eu tenho a abertura dos canais químicos de sódio, e a partir do momento em que eu atinjo o meu valor químico, elétrico da célula, que eu chamo de limiar de ativação, eu abro todos os canais. Aí eu inicio a fase 2 da despolarização. Essa fase 2, ela é consequente da abertura dos canais voltagem dependente. O que significa isso? Quando uma célula atinge uma determinada voltagem específica, ela simplesmente abre todas as suas portas de entradas de sódio, tá? Então aqui, ó, nesse momento eu tive uma entrada muito alta de sódio na minha célula. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver direito aí, mas ó, a célula saiu de menos 55 milivolts, tá? A gente está falando aqui de milivoltagens. Ela saiu de menos 55 milivolts e chegou a mais 30 milivolts. Ou seja, aqui já houve uma mudança considerável, tá? Essa segunda fase aqui, então, a gente chama de ativação dos canais voltagem dependente. Então, o primeiro é quimiodependente, e aqui é voltagem dependente, tá? Desconsidera aí a letra, tá? Mas vamos lá. Quimiodependente e voltagem dependente. Bom, o que isso significa, né, no geral? Simples. Vou apagar tudo isso aqui agora. Apaguei. Vocês já estão com a informação aí na cabeça. O que isso aí significa? Nesse momento, onde eu consegui despolarizar essa célula, que é daqui até aqui, esse momento todo é a despolarização. Aqui a célula está funcionando, tá? Se for um músculo, ele está contraindo. Se for um neurônio, ele está liberando potenciais de ação, ou ele está raciocinando, ou ele está fazendo alguma função específica, tá? Ele está necessariamente ativo. Depois, então, dessa fase de despolarização, a gente entra numa fase de repolarização, tá? Aqui a gente vai ter uma característica onde essa célula vai sair de uma carga positiva e vai para uma carga negativa de novo, tá? Então, nessa segunda fase aqui, ó, de vermelho, que nem adianta eu ficar colorindo aqui, porque já está de vermelho, ela vai fazer a volta calma, digamos assim, ela vai voltar ao estado de repouso. Só que para isso acontece a seguinte forma. Eu não falei que nesse momento entrou muito sódio nessa célula? Esse sódio, ele causou uma variação na capacidade elétrica dessa célula. Tá todo mundo me escutando aí, pessoal? Só para saber aí. Coloca aí no chat, tá? O chat eu consigo ver. Ele causou uma variação elétrica nessa célula.
tá? O que que acontece? Se entrou sódio e ela ativou, agora eu preciso reduzir esse potencial elétrico dela, que agora é alto, agora é positivo, ele precisa voltar ao estado de normalidade dele, que agora é, que sempre foi e sempre vai ser negativo. Tá? Então a repolarização é isso. Só que para que isso aconteça, vocês lembram que eu falei que os íons sempre vai fazer, sempre não, nessas condições, ele vai fazer o transporte do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Tá? Isso aí é uma característica de difusão passiva, tá? Através de uma membrana facilitadora. Então, olha só. Agora, na fase de repolarização, todos os canais de entrada de sódio, eles foram fechados. E os canais de potássio, eles começam a ser abertos. Por quê? Eu tenho mais potássio dentro da minha célula do que fora da minha célula. Então, se eu abro as comportas de potássio na minha membrana celular, a tendência natural é que ele saia. Como o potássio é um íon, deixa eu fazer um K aqui, de carga positiva, se eu tiro algo positivo da minha célula, ele tende a ficar o quê? Negativo. Tá? Então, nesse primeiro momento, eu começo a liberar, a proporcionar a saída de cálcio, de potássio, desculpa, da minha célula. Só que chega um determinado momento que o potássio para de sair, simplesmente porque acaba, ele se iguala entre líquido intracelular, e líquido extracelular. Então aí eu já tenho que ativar o transporte ativo, que fica mais ou menos nessa fase aqui, daqui para baixo. Aqui eu já tenho a abertura, a ativação, digamos assim, da bomba de sódio e potássio. O que que a bomba de sódio e potássio vai fazer? Ela vai bombear, ela vai trocar de posição